Opa! Tá gravando aqui, tá gravando aí. Desculpa, chupinhada. Tá, eu vou falar aqui 2 minutinhos. Não sei se tá pegando áudio aí bem, espero que esteja. Coisa rápida, na verdade, acho que era só pra não perder o fio da meada. Hoje rolou aí, né, acho que no Estadão e alguns sites que meio que resolveram ir atrás, essa parada aí da baleia azul, né? Todo mundo tava conversando, tava comentando nos últimos dias e meio que as informações que trouxeram, deixa eu ir um pouco pra trás, né? As informações que trouxeram é que a parada é meio falsa, né? Falso no sentido de que parece que já tinha sido pesquisado a respeito dos eventos russos, porque muito disso disseram que tinha começado na Rússia. Então, meio que o que tá rolando por aí é que, olha, isso na verdade na Rússia já era um boato. E tanto, acho que eu vi no Estadão, na Cláudia e mais algum site assim. Não sei se Cláudia é um site de credibilidade, mas eu vi em alguns lugares que na verdade tudo não se passava de um hoax, como o pessoal fala. O que acontece é que houveram sim os suicídios, acho que tanto no Brasil quanto na Rússia, mas não conseguiram ligar eles a nenhum tipo de jogo específico e que a maior parte das pessoas que tentaram aí participar, que correram atrás, etc., acabaram batendo aí em dead ends, né? Ou até encontraram alguns cristãos disfarçados, alguns crentes que, quando as pessoas procuravam, quero participar, aparecia ali uma pessoa e falava, é o seguinte, eu sou da igreja tal, e a gente tá querendo saber o que você tá querendo fazer isso, bobagem, sai dessa, piriri pararó. Obviamente, o vídeo aqui não é pra discutir isso, né, não é pra discutir as repercussões disso, acho que seria muito pretensioso da minha parte, mas na verdade eu queria fazer uma ponte disso com cultura pop, né? É para isso que serve, o canal, né? Então é isso que eu vou tentar fazer nesses 10, 15 minutinhos. Na verdade, a reflexão que estão fazendo, que está fazendo de toda essa situação, né? Você teve uma notícia falsa que circulou, que um monte de gente aí chegou a atribuir o suicídio, a morte dos adolescentes a um jogo que na verdade meio que ninguém consegue provar que existe e que na verdade isso ocorre justamente por conta de uma terceirização da responsabilidade, né? Então você não absorve a responsabilidade, você tem ali uma criança, um adolescente que está ali sob seu serviço, sob seus cuidados, sobre sua atenção e criação, você meio que não consegue acompanhar, não consegue dar a devida atenção para ele e na verdade, quando alguma coisa acontece... Peraí, só um segundo. Tô retomando. Quando alguma coisa acontece, você atribui essa responsabilidade a uma terceira situação que não seja a sua falta de ligação com a pessoa, né? Então, a criança acabou acontecendo isso, não porque eu fui um pai ou uma mãe ausente, não porque eu não me importei com os avisos de cuidado, com os avisos de tristeza, com os sinais. Não, isso aconteceu por causa de um jogo, a culpa não foi minha, a culpa foi do jogo. E, na verdade, isso é muito retratado na cultura pop, né, a relação dos pais com os filhos. Eu tava até pensando, né, que, na verdade, como um nerd clássico, né, que provavelmente é um nerd que produz material agora, né, de cultura pop, é aquele cara que era usualmente mal relacionado, socialmente falando. Eu acho que muitos desses autores devem ressentir essa questão da relação normalmente intrincada de pai e filho, né? Pai e mãe, pai e irmãos mais velhos, e isso repercute muito na cultura pop no geral, né? Acho que, por exemplo, a ausência de responsabilidade ou distorção de realidade, né? Você vê isso na Titi e no Gohan, por exemplo, no Dragon Ball. O Gohan vira Super Saiyajin, a Titi acaba falando, olha, você é um delinquente, meu filho se tornou um delinquente, né? E ela tá sempre levando tudo ao extremo, sempre distorcendo os fatos que estão acontecendo, né? E até no próprio Dragon Ball mesmo, se você for ver, a relação do Goku com o Goten é praticamente inexistente, pelo menos até o final do Z, né? No Super que você nota que tem uma aproximação, até porque ele estava morto há muito tempo. Naquele filme do South Park, tem uma passagem, né, do Kyle e da Sheila, que é a mãe dele, que a Sheila acaba criando uma guerra entre Estados Unidos e Canadá, porque ela acaba culpando o Terrence Phillip pela má educação das crianças, né?
E tem uma passagem lá da discussão que o Kyle acaba falando que pra mãe dele que mãe, você nunca... Ó, trouxe até uma colinha aqui. Ele fala, mãe, você nunca teve tempo pra falar comigo. Sempre que eu tenho problemas, você vai e culpa todo mundo. Lide comigo, não lide com os outros. Que me parece que são muito um reflexo, uma tentativa do South Park de ligar isso com a criação judia, né? Porque a mãe judia normalmente é aquela mãe que é muito protetora, que tá sempre ali circulando, e o Kyle nunca é culpado de nada, né? O culpado, na verdade, é o Terrence Phillip. Acho que no meio desse discurso, o Kyle tomar a arma de alguém e dar o tiro na cabeça do Terrence Phillip, que faz com que o Satã e o Saddam Hussein invadam a Terra, né? E no Mad Men tem uma das cenas que eu não lembro em qual temporada, que é a Sally Draper, ela meio que pega por uma vizinha com uma almofada, né? Tem no meio das pernas, acho que ela tá se aproximando da puberdade, então ela tem ali um impulso sexual, que ela fica ali meio tipo excitada, e ela começa ali a se acariciar, a mulher vê, leva ela pra mãe dela e fala, ó, essa menina tem problema. Tudo bem que Mad Men é uma série que retrata ali os anos 50 e 60, se é o melhor juízo. Mas tem isso, né? Ela leva ela pra mãe dela e resolve. E a mãe dela não consegue lidar com a informação de que, putz, isso aconteceu com a minha filha. Não, isso é anomalia, isso é maluquice, isso enfim, um monte de coisa que não é com a minha filha, não é da minha relação com ela. Então, muito interessante como, sei lá, a cultura pop sempre acaba retratando, talvez pela experiência dos próprios autores, essa distorção de realidade justamente por conta da responsabilização, né? Quando você tem um filho, você tem uma criança, você cria alguma coisa, como ele se sente muitas vezes é relacionado ao modo como você lida com ele. Obviamente, não pode ir tudo, tudo é relacionado aos pais, mas muita coisa acontece justamente por conta dessa quebra de relação pai e filho, que acho que vai cada vez se distanciando conforme a sociedade vai adquirindo velocidade, né? A gente tem que trabalhar, estudar. Eu casei e eu não consigo ter um cachorro. Eu tive que optar por ter gatos, apesar de eu gostar muito de ter gatos, porque não teria tempo para ter um cachorro agora. Se eu não tenho um cachorro, como que eu vou ter um filho, entendeu? Então acho que a sociedade ela vai adquirindo uma velocidade da qual as pessoas não conseguem mais se relacionar como aconteciam antes. E quando você tem um ser tão dependente quanto seu filho, isso torna um risco em potencial, né? E você observa na cultura pop diversos exemplos de crianças que não conseguiram lidar bem com isso, né? De pais que se ausentavam, de pais que não compreendiam ali os fenômenos e atribuía esses resultados a outras questões, né? Até trouxe aí também, pensei numa série de exemplos de relação pai e filho na cultura pop que se relacionaram de maneira tão equivocada, vamos colocar assim, que acaba gerando efeitos negativos, né? Acho que um dos mais clássicos do Japão é o Gendo e o Shinji Ikari, né? Do Evangelion, que você vê que o Shinji o Shinji é o herói mais deprimido da história talvez da cultura pop em geral, né? Porque ele é um herói quebrado, ele não tem autoestima, ele é covarde, e tudo isso é muito relacionado com o modo como o Gendo simplesmente abandonou ele depois da morte da Yuri Ikari, né? Acho que o mais recente, o Boruto, né, do Naruto. O Boruto, ele é um personagem que ele tá se ressentindo ali continuamente da ausência do pai, né? Então, ele teve muito essa questão do... Só um segundo. Então, você vê que o Boruto, ele é um personagem... Enquanto o Naruto, ele buscava ali o respeito, né? Ele buscava ali que a aceitação dos personagens, justamente por ser um órfão abandonado. O Boruto não. O Boruto, ele na verdade é órfão, que tem tudo. O pai dele tá vivo, o pai dele é Hokage. Mas ele se sente abandonado. E isso eu lembro de ter acontecido também com Kenji, do Samurai X, né? Que é o filho do Kenshin Himura, porque ele culpa o Kenshin por ter abandonado a Kaoru, etc. Tanto que acho que alguns ovos e algumas passagens mostram justamente o Kenji lutando com o Yahiko ali, sendo, acho que treinado pelo mestre do Kenshin, que agora fugiu da minha cabeça o nome dele. E tem esse ressentimento, né? Então você vê que ainda que heróis que sejam alguns heróis que são muito nobres, né? Tipo Naruto, Kenshin Himura,
Wolverine, Wolverine não é tão nobre assim, mas talvez o Batman, né? São heróis que têm sérios problemas com os próprios filhos, né? O Damian, o Robin, morreu quase nas mãos do Batman. O Batman foi conhecer ele, efetivamente, ter um contato com ele, e depois quase ele tá. Acho que ele já tinha 10 anos ali naquela fase do Grant Morrison. O Boruto, como disse, o Wolverine, que é um herói, ainda que seja um herói todo torto, foi obrigado a matar o próprio filho, o Daken, né? Até porque ele tinha tido aquela visão do futuro na X-Force, informando que o Daken ia matar todas as crianças lá da escola Jean Grey. Mas aconteceu justamente pela ausência, né? Pela falta do contato. Então, como a vida imita a arte, a arte imita a vida, né? Aliás, antes de fazer essa conclusão, né? Magneto é Feiticeiro Escarlate, tinha esquecido. O Magneto é Feiticeiro Escarlate ali, a Feiticeira Escarlate, ela pirou, ela teve toda aquela reação lá na Dinastia M, quase levou uma espécie inteira à extinção, justamente por ela ser dona de um poder da qual ela nunca teve tempo de se adequar, porque o pai dela era um terrorista internacional, né? Ainda que eu acho os motivos do Magneto motivos muito nobres. É o meu personagem da cultura pop preferido. Mas eu acho que tem muito disso, né? A vida imita a arte imita a vida, né? E a cultura pop tá o tempo todo nos dizendo que isso acontece, que a relação dos pais e filhos, e obviamente a cultura pop é um reflexo ali da construção do século XX, né? Segunda metade do século XX pra frente. E você vê que há diversas relações muito mal resolvidas entre pai e filhos, envolvendo personagens nobres. A gente não tá falando, sei lá, do filho do Coringa, do filho, sei lá, do Apocalipse, de algum vilão. Não, você tá falando de filho, sei lá, do Batman, do filho do Naruto agora, como um herói do século XXI, né? Do Kenshin Himura, que é possivelmente um dos personagens do shonen mais nobres que existe. O cara jurou não matar, usa uma espada que não corta as pessoas, mas é incapaz de criar o próprio filho, né? E então você tem essas relações pai e filhos, todas elas quebradas, ou você tem relações de superproteção em que os pais distorcem a realidade, que eles preferem distorcer a realidade em vez de enfrentar os problemas existentes ali dentro da sua casa, né? E aí, como você tem a Titi, eu tô olhando a cola, desculpa, vocês estão vendo. A Titi, a Betty Draper, a Sheila, né, mãe do Kyle, do South Park. Então é isso, né? Parece que estão nos alertando o tempo todo que as pessoas não se relacionam bem dentro de casa e que elas são incapazes de lidar com a culpa, né? Desse mau relacionamento. E daí um boato surge de uma brincadeira na internet e todo mundo assume como se fosse verdade. É muito mais fácil você acreditar que algo dentro da sua casa aconteceu por um efeito terceiro vindo de fora do que sua inabilidade de lidar com as pessoas que você ama, sabe? Por determinadas coisas X que sejam suas prioridades. Inclusive eu faço minha culpa, porque eu devia estar encaminhando para uma aula de gafieira com a minha esposa agora e eu tô aqui gravando vídeo meio atrasado. Mas eu acho que é isso, dá pra fazer essa ponte, que ela é muito direta entre o que está se discutindo hoje, né, que é a existência de uma brincadeira que leva ao suicídio, a falta de atenção dos pais, boatos que surgem para minimizar nossas culpas e relacionamentos todos quebrados, que são justamente reflexos de uma sociedade que está sempre correndo em volta do próprio rabo, em vez de sentar e ter, sei lá, um momento de qualidade com pais, filhos, irmãos e irmãs, né? Sei lá, acho que até me estendi demais e se fui muito pretensioso, desculpa, não era intenção, mas eu acho muito engraçado como quase todos os momentos você consegue fazer as pessoas, de novo, acho que talvez meu maior objetivo seja provar que cultura pop não é um negócio tão idiota assim, você consegue fazer uma ponte de cultura pop com quase tudo que esteja acontecendo ao seu redor, porque é assim que a arte é feita, né? A arte é você só um segundo. Enfim, a arte é a retratação, acho que pode ser, sei lá, constatada, e isso não li livro nenhum, tô falando da minha cabeça, viu? Que ela pode ser constatada pelo modo como você retrata a realidade, conjugado com o modo como você quer. O modo como você entende a realidade, conjugado com o modo como você a quer retratar. Então, ainda que seja um desenho de personagens super poderosos, vestidos de laranja e soltando magias pelas mãos, no final das contas você vai ter uma relação de uma família
completa, né? Pai, mãe, filhos, com o pai sendo o principal órgão ali o principal membro de uma sociedade, mas que é capaz de gerar uma cidade, mas não é capaz de se relacionar com o próprio filho, né? Acho que isso diz muito da realidade que a gente tem, especialmente nas grandes metrópoles, sei lá, São Paulo, Nova York, Japão, Tóquio, né? Eu acho que é isso aí, então, por favor, sei lá, espalhem pra galera, que vocês puderem espalhar, curta, compartilha, critica, mas sem encher o saco, se encher o saco também ninguém nunca encheu, mas se encheu, deleta. E é isso, eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, e se vocês curtirem, curtiu, se flopar, nunca existiu. Valeu, obrigado.